Olá, vamos mergulhar hoje nas decisões mais quentes do informativo extraordinário número 30 do STJ. A gente vai entender juntos como esses julgamentos mexem com tudo, desde uma prisão preventiva até a relação de confiança entre advogado e cliente. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: primeiro, medidas cautelares. Depois, um detalhe importantíssimo no tribunal do júri. Na sequência, a gente vê a relação entre crime, pena e trabalho. E para fechar, um tema super delicado que é o sigilo do advogado. Bora lá! Bom, começando pelo nosso primeiro bloco, a gente vai analisar duas decisões que são bem sensíveis, né? Elas tratam dos limites do poder do Estado, tanto na hora de prender alguém, quanto na hora de entrar na casa de uma pessoa. O primeiro ponto que a gente vai discutir vem direto do artigo 316 do Código de Processo Penal. A questão aqui é a seguinte: aquela regra que obriga a revisão da prisão a cada 90 dias, sabe? Ela vale só para a prisão preventiva ou se estende para outras medidas cautelares também? E a resposta do STJ foi um não bem direto. O tribunal bateu o martelo dizendo que a interpretação do artigo 316 tem que ser literal, ou seja, essa obrigação de reavaliar a medida a cada 90 dias é uma garantia específica para quem está de fato preso preventivamente. Ela não se estende para quem está cumprindo outras medidas alternativas à prisão. Agora vamos para outra questão que, nossa, sempre deu o que falar. O que a lei considera como dia para poder cumprir um mandado de busca e apreensão? Essa definição é super importante, porque afeta a validade da prova. Pois é, essa dúvida acabou. A Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei 13.869 de 2019, colocou um ponto final nessa discussão. Agora está preto no branco. Mandado de busca em casa só pode ser cumprido entre 5 da manhã e 9 da noite. Entrando agora na nossa segunda parte, vamos falar de um caso do Tribunal do Júri. E aqui, gente, é um detalhe de procedimento. A ordem das perguntas feitas para os jurados, que teve o poder de anular um julgamento inteiro. É impressionante. Olha só, o X da questão aqui está na ordem dos quesitos lá do artigo 483 do CPP. Os jurados primeiro confirmaram que o crime aconteceu. Beleza. Depois, eles disseram não foi legítima defesa. E aí veio o erro do juiz. Ele simplesmente parou por aí. Mas a lei exige um passo a mais. Era obrigatório perguntar se, mesmo não sendo legítima defesa, o réu não teria agido com excesso culposo. E essa pergunta fundamental foi pulada. E qual é a consequência de um erro desses? Não é pouca coisa, não. A súmula 156 do STF é claríssima. Faltou quesito obrigatório, a nulidade é absoluta. Isso significa que o julgamento inteiro perde a validade. Tem que fazer tudo de novo, do zero. Chegamos ao nosso terceiro bloco. Aqui vamos explorar os limites da lei em duas situações bem diferentes. Uma define a natureza de um crime ambiental, a outra decide quem é que julga os direitos trabalhistas de um preso. Vamos ver. Esse slide ajuda a gente a visualizar bem a decisão do STJ sobre o crime ambiental lá do artigo 60 da Lei 9.605 de 98. A questão é, fazer funcionar um estabelecimento sem licença ambiental é um crime que acontece na hora e acaba? Não. O STJ disse que é um crime permanente, ou seja, a ilegalidade continua acontecendo enquanto o local estiver funcionando. E o mais importante, o prazo da prescrição só começa a contar quando a atividade legal para de vez, como diz o artigo 111 do Código Penal. Isso nos leva para outra dúvida. Agora, sobre qual justiça é a competente. Pensa só, um preso que trabalha para uma empresa fora do presídio, se ele tiver algum problema trabalhista, quem resolve? A Justiça do Trabalho ou o juiz de execução penal? Para resolver essa questão, o STJ criou um critério bem objetivo. Está tudo nessa tabela. Basicamente, o que importa é se existe ou não um convênio. Se o trabalho é resultado de um acordo formal entre a empresa e a administração penitenciária, quem cuida do caso é o juiz de execução penal. Agora, se não tem convênio, se o preso foi contratado direto pela empresa, aí a história é outra. A relação é de emprego normal e a competência é da Justiça do Trabalho. Simples assim. Chegamos agora à nossa quarta sessão e o tema é polêmico, viu? Sigilo profissional do advogado. A pergunta aqui é daquelas bem difíceis. Será que um advogado pode, em alguma situação, delatar o próprio cliente? A discussão ficou quente por causa da Lei 14.365 de 2022. Essa lei proibiu com todas as letras que um advogado faça um acordo de colaboração premiada contra alguém que é ou que já foi seu cliente.
Aí o STJ teve que responder uma pergunta crucial. Essa proibição vale para os acordos que foram feitos antes dessa lei existir? Em outras palavras, ela pode retroagir? E a resposta da STJ foi um sonoro sim. A proibição é retroativa, sim. E a justificativa é muito forte. O tribunal entendeu que a Lei 14.365 não inventou um direito novo. Ela só colocou no papel um princípio que já estava na Constituição. O sigilo entre advogado e cliente é a base, é o pilar do direito de defesa. Sem ele, não existe confiança. Por isso, qualquer prova que venha da quebra desse sigilo, mesmo que tenha sido obtida antes da lei, é considerada ilegal. Para a gente finalizar, vamos dar aquela repassada nos pontos principais de hoje. O que a gente não pode esquecer de jeito nenhum desses julgamentos? Primeiro, guarde bem isso. A revisão obrigatória de 90 dias do artigo 316 do CPP é uma regra exclusiva da prisão preventiva. Não vale para outras cautelares, ok? Segundo ponto, aquela discussão sobre o horário para cumprir mandado de busca e apreensão já era. Agora tem regra clara na lei. Das 5 da manhã às 9 da noite, e ponto. E terceiro, no júri, a ordem e a formulação dos quesitos são sagradas. Se a defesa levantou uma tese subsidiária como excesso culposo, ela precisa ser votada se a tese principal for negada. Pular essa etapa causa nulidade absoluta do julgamento. E tudo isso que a gente viu hoje nos deixa com uma reflexão, né? Os tribunais estão o tempo todo redefinindo regras sobre prisão, julgamento e até sobre a relação advogado-cliente. Isso só mostra como o direito não é estático, ele está sempre em movimento. E aí fica a pergunta no ar. Qual será o próximo princípio que a gente acha que está consolidado e que vai ser o próximo a ser reinterpretado pela jurisprudência?